Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Percebo que hoje já é a melhor noite da sua vida, porque o Evangelho diz que nós vivemos por fé. Não vivemos nesse reino aqui por as coisas que nós vemos e também pelas coisas que nós sentimos. Nós vivemos por fé, cremos no que está escrito no Evangelho. O Evangelho diz que todas as coisas colaboram para o nosso bem. E diz mais que em todas as coisas Cristo nos fez mais do que vencedores. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus e por essa posição é que nós vivemos. Somos mais do que vencedores. Não que sejamos vencedores, somos mais do que vencedores. Para você que ainda não nos conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Nós somos a Igreja de Cristo em Graça, aqui em Santa Cruz da Serra. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, não é isso? Caxias, o bairro de Caxias, um bairro bem tranquilo, não é isso? Para nós é um prazer, é uma honra muito grande ter a sua audiência, ter a sua companhia. E desde já, peço a você que compartilhe a mensagem. Desde já, chamo você, convido a você a se inscrever aí no nosso canal do YouTube. Se por acaso que você que nos assiste e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que a palavra corra e seja glorificada. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Tessalônica, ele deixou esse conselho para a igreja, que a palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho, abençoados. Aqui nós não temos outra expectativa. Nosso trabalho é falar da palavra do Evangelho da graça de Deus, que nos livrou, nos salvou na mente e que possa chegar a outros irmãos que também possam ser salvos. E hoje vamos aqui falar a respeito de um assunto que causa um medo, que causa um terror muito grande na religião. Eu mesmo, quando estava lá na religião, quando se tratava desse assunto, para mim era alguma coisa assim tremenda, terrível, não é isso? Que é chamado de a grande tribulação consumada. É isso que nós vamos falar nessa noite, que a grande tribulação que a religião fala, que a religião ensina, já foi consumada. Mas antes gostaria aqui de mandar uma saudação a todos os colaboradores, a todos os nossos irmãos em Cristo, aqueles que trabalham, aqueles que doam a sua vida, não é isso? O seu tempo e muitos até o seu dinheiro, porque às vezes é necessário para que a palavra corra e seja glorificada. Porque, abençoados, veja bem, a nossa pátria não é aqui, né? Nós não somos aqui desse mundo, a nossa pátria é os céus. Nós estamos aqui participando de carne e sangue nesse corpo, nós somos o Espírito, e quando terminar essa participação, com certeza, diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 14, que nós voltaremos para o Pai, porque existe um penhor, o Espírito dele está em nós, e quando ele sacar o Espírito dele, vai ter que sacar o nosso também, porque nós somos um só Espírito com ele. A garantia é que nós vamos voltar para o nosso Pai. Um abraço aos abençoados que estão já ao vivo aí. Receba que tudo está bem nas nossas vidas. E vamos aqui dar início ao nosso assunto dessa noite, que é a grande tribulação consumada. É bom que você entenda isso. Por que consumada? Porque já aconteceu, abençoados, já aconteceu. O que a religião chama aí de a grande tribulação que vai vir sobre a igreja num tempo determinado, já aconteceu. A religião, ela espera uma tribulação para o futuro, não é isso? Mas para frente, e não se sabe quando vai acontecer. Eles dizem, a religião diz que vai acontecer, mas quando vai ser? Ninguém sabe. Dizem que só o Pai, o próprio Deus, é que sabe o dia. E isso, o problema dessa grande tribulação, pessoal, no meio da igreja, é que causa medo, incerteza. Olha, muitos dos nossos irmãos, quando estão andando assim de ônibus, por exemplo, isso acontecia muito comigo, que o ônibus dava aquela freada, né, violenta. Ai, meu Deus, será que é agora? E vai acontecer? Pessoal, calma, tranquilo, porque a grande tribulação já aconteceu. Segundo a religião, vai acontecer quando Jesus voltar. Não é isso? Quando ele voltar aí nas nuvens, a igreja vai ser arrebatada. Aí, então, depois desses dois eventos, que vem a grande tribulação.
E detalhe, sem a presença da igreja. Segundo a religião, diz que a igreja não vai estar presente nessa grande tribulação. Essa semana eu estava ouvindo um abençoado e falando a respeito da grande tribulação que ia vir, e ele falava que a igreja não vai estar porque a igreja vai ser arrebatada e nós vamos para os céus. E o abençoado, ele tem um título de apóstolo, não é isso? Apóstolo. E o Evangelho não fala isso, as Escrituras não falam isso. Jesus de Nazaré não ensinou dessa maneira. Então veja bem, abençoados, que nós que tivemos aqui o nosso entendimento feito por Deus mesmo, o nosso entendimento foi iluminado pela palavra da graça. Nós aqui temos falado nesses dias que no ano 70, lá no ano 70 depois de Cristo, já aconteceu a grande tribulação. Nós temos falado nesses dias que no ano 70 Jesus já voltou. Veja bem, depois que ele morreu, ressuscitou, no ano 70, lá nas nuvens ele já voltou sobre o juízo lá em Israel, a igreja já foi arrebatada, e isso foi num período espiritual, foi um negócio espiritual. E quando diz que todo olho verá, e todo olho viu, quando lá a cidade foi toda destruída de Jerusalém. Isso todo olho viu. Mas a questão de Jesus voltar nas nuvens e a igreja ser arrebatada, isso foi alguma coisa espiritual. E hoje, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar que a grande tribulação, que a esperada pela religião, não é isso? A grande tribulação esperada pela religião já aconteceu, já foi consumada, não virá mais. É isso que nós temos que falar aqui nessa noite. E que nós, a igreja de Cristo hoje, os filhos que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, os predestinados, a igreja do século atual, hoje, não vamos passar por tribulação nenhuma. Não, abençoados, tribulação nenhuma. A única tribulação que nós temos nesses dias, né, é aí o preço, essa epidemia que está aí, o preço das coisas estão muito alto, mas isso aí não tem nada a ver, veja bem, não tem nada a ver com a grande tribulação que foi falada por Jesus. Isso são problemas aqui do nosso dia a dia, que nós passamos aí tranquilamente, não é isso? Não vamos passar por tribulação nenhuma, porque a grande tribulação anunciada aí pela igreja, que foi falada por Jesus de Nazaré, já aconteceu, não vai acontecer mais. Então vamos ler aqui, Mateus, veja bem aqui, Mateus, capítulo 24, versículo 21. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Pegue aí papel, caneta, anote, porque eu já fui muito enganado a respeito desse assunto da grande tribulação. Eu via coisas tremendas, coisas terríveis, me falavam, olha, se você não estiver bem, se você não estiver mal, Jesus vai voltar e você vai ficar e vai participar da grande tribulação, onde o anticristo vai reinar e Deus não vai estar presente e vai ter muito sofrimento. E já sofri muito com isso, abençoados. Então, para que você não sofra, para que você entenda, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote, confira. Não fique só nas minhas palavras, não. Nem nas minhas, nem nas de ninguém. Porque o apóstolo Paulo fala, escrevendo a Tito, que existe aí muitos enganadores, muitos mentirosos, principalmente os da circuncisão. Aqueles que pregam a lei de Moisés estão aí por enganar. Então, o que você faz? Confira todas as coisas, anote, veja se está igual, está de acordo com o Evangelho da Graça, veja se está de acordo com as Escrituras, veja se Paulo está de acordo com o que está sendo ensinado, porque se estiver diferente, é anátema, é maldição, vai nos fazer mal, como a religião estava nos fazendo. Então vamos aqui, Mateus capítulo 24, no versículo 21, 24, 21, diz assim, por quê? Palavras de Jesus de Nazaré. Porque haverá, olha, preste bem atenção aqui, no tempo do verbo. Haverá, não é isso? Então, grande aflição ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Olha o que Jesus está falando, que chegaria um tempo que haverá uma tribulação, como nunca houve desde antes da fundação do mundo até os dias dele. E diz mais, tampouco haverá jamais.
Era uma coisa então muito séria, era alguma coisa única. E veja bem, não aconteceu outra vez, foi apenas uma vez. Então olha, veja bem aqui no que a religião se pega, não é isso? A religião se pega, diz que é algo para o futuro, que Jesus está falando aqui para o futuro, porque ele diz, haverá. Bem, é certo, né, que Jesus está aqui falando para o futuro, porque ele disse, porque haverá. Mas veja bem, abençoados, haverá, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 1000 anos, haverá, é um futuro. Então precisamos saber, precisamos aí entender esse haverá. Quando vai ser esse futuro que Jesus disse aqui, ó, porque haverá então grande tribulação. Quando será esse tempo? Lá o livro do Apocalipse, veja bem, lá o livro, vamos ver aqui, deixa aqui, depois nós voltamos aqui, Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, porque a religião, ela se pega muito no livro do Apocalipse, parece mais um livro de terror, mas ele diz aqui bem no comecinho, porque aqui fala muito a respeito desses dias, ele diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para João, para mostrar aos seus servos coisas que brevemente, olha só, brevemente deve acontecer. Então, as coisas que Jesus falou, que o próprio Deus falou para João, é a mesma coisa que Jesus estava anunciando aqui, ó, ele diz aqui, ó, porque haverá um grande tempo que brevemente iria acontecer. Então esse futuro aqui, esse haverá, não é algo para daqui a 2, 3 mil anos, porque para a religião ainda vem. Por isso que eles dizem, ó, haverá uma grande tribulação, porque Jesus falou. Mas é necessário você entender quando será esse haverá, quando foi esse haverá. Veja que a conclusão desse assunto que nós estamos falando aqui está aqui no verso 34. Quando seria esse haverá? Veja aí, capítulo 24, no versículo 34. Diz assim, ó, porque o contexto aqui, depois você leia o capítulo 24 todo, que o assunto aqui é um só, tratado aqui por Jesus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas, veja, todas essas coisas que foram aqui faladas aqui, anunciadas no capítulo 24, todas essas coisas acontecerão. Então, ele está falando aqui no versículo 21 que haverá uma grande tribulação. E ele no versículo 34 está dizendo que acontecerá naquela geração, na geração dele. Então, a grande tribulação aconteceria na geração de Jesus. Porque ele falou que não passará nada, não passará sem que essa geração aconteça. Seria na geração de Jesus. Olha só. E muitos dali viram acontecer. Porque foi na geração de Jesus. Aconteceria na geração de Jesus a destruição do templo, que está anunciada aqui no capítulo 24. A vinda de Jesus nas nuvens, que está anunciada aqui no capítulo 24. E também a grande tribulação, que nós lemos aqui no versículo 21, porque haverá grande tribulação, e ele diz aqui no versículo 34, em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que a tribulação aconteça. É isso que ele está dizendo. Então, esse haverá foi no tempo de Jesus, aconteceu na geração de Jesus, e foi lá no ano 70. No ano 70 que aconteceu a grande tribulação, quando a cidade foi sitiada e foi toda destruída, a cidade de Jerusalém. Porque, olha, veja bem, abençoados, vamos levar isso aqui para o lado prático das coisas. Imagina você, naquela época, as cidades, era comum ser cercada por muros por uma questão de segurança, para que quando os inimigos chegassem, elas teriam o mínimo de segurança. Agora imagina a aflição que seria as pessoas dentro daquela cidade cercada, o inimigo lá de fora, tacando fogo, quebrando tudo. Que aflição que foi aquela ali. Uma destruição completa. Então, abençoados, não haverá mais tribulação igual àquela. Não haverá, porque no versículo 21, vamos ler mais uma vez. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, também tão pouco, olha o que diz, tão pouco haverá jamais, não acontecerá nunca mais, um evento único,
A grande tribulação que aconteceu ali no ano 70, nos tempos ali de Jerusalém, quando a cidade foi sitiada ali pelo general Tito e foi totalmente arrasada, não sobrou nada, não vai acontecer mais. Foi um evento único no mundo. A tribulação se refere à queda do templo do ano 70 ali de Jerusalém. Porque na cruz, veja bem, na cruz Cristo aniquilou o pecado, acabou com o pecado. Mas os sacrifícios continuaram. Mas havia necessidade do templo ser destruído. E aconteceu no ano 70, no primeiro século, naquela geração. Como o próprio Jesus falou, não passará essa geração. Vai acontecer nesta geração. E veja bem que o próprio Daniel, o profeta Daniel, ele profetizou, ele falou, claro, né, mandado pelo próprio Deus, a respeito desses dias. Veja aqui comigo, Daniel, capítulo 12. Vamos ler. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Me acompanhe aí. Daniel, capítulo 12. Nós já temos falado nesses dias, praticamente a respeito do capítulo 24 de Mateus, porque fala muito a respeito da vinda de Jesus, fala a respeito da destruição do templo, fala também daqui da grande tribulação, e são assuntos que nós estamos aqui repetindo, porque foi um evento só. Tudo aconteceu no mesmo tempo, não foram eventos separados. Por isso que as referências são praticamente as mesmas, porque aconteceram todas elas no mesmo tempo. Vamos ler aqui, ó, Daniel capítulo 12, o versículo 1. Veja o que ele diz. E naquele tempo, olha só, Daniel, muitos anos lá antes de Jesus de Nazaré, então ele falou, e naquele tempo se levantará Miguel, olha, Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Aqui Daniel falando a respeito do povo de Deus naquela época. E haverá um tempo de angústia, uma grande tribulação, qual nunca houve. Olha, não está igual que Jesus falou? Que nunca houve desde que houve nação, desde antes da fundação do mundo, até aquele tempo. Mas, veja bem o que ele diz aqui, ó. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Todo filho predestinado, todo filho escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, foi livre ali. E versículo 2, ele diz assim, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, abençoados, veja bem que essa profecia aqui foi ao povo de Israel, a mesma que foi anunciada por Jesus lá no capítulo 24 de Mateus, que nós estávamos aqui lendo, que ele disse que haveria uma grande tribulação naqueles dias, tal como nunca houve, porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Ele está aqui repetindo o que ele já havia anunciado lá para Daniel, onde aconteceu a ressurreição no momento da grande tribulação. Ali aconteceu também, abençoados, a ressurreição dos mortos. Uma tribulação como nunca houve e jamais haverá. Isso aqui que é importante, a religião está esperando acontecer alguma coisa que o próprio Jesus disse que jamais haverá igual aquela tribulação. Foi uma única vez, foi um fato único, uma única vez, para nunca mais acontecer. E veja bem, uma coisa bem importante é que algumas pessoas, até muitas pessoas, não é isso? Questionam a Primeira Guerra Mundial, questionam a Segunda Guerra Mundial, as mortes que existem no mundo, as tragédias, as pandemias que acontecem aí no mundo, a que está acontecendo atualmente, que está morrendo aqui no Brasil. Eu vi na televisão hoje que morreram mais de 3.000 pessoas. Olha, isso aqui é uma coisa assim tremenda. E as pessoas então questionam, isso aí não seria uma grande tribulação? Olha, está escrito que nunca mais haverá. Nunca mais haverá. Por quê? Não foi uma guerra comum. O que aconteceu ali em Jerusalém, abençoados, não foi simplesmente uma guerra de um povo destruindo um outro povo. Não, isso foi alguma coisa mais além. Houve ali uma questão espiritual. Quando aquele general
Veja bem, quando aquele general, o general Tito, cercou aquela cidade e fez o que ele fez, aquilo ali estava acontecendo, é uma manifestação de Deus ali, uma questão espiritual. Não foi simplesmente uma guerra como aconteceu a Primeira Guerra Mundial, como aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Não, aquilo ali foi uma questão espiritual. Era Deus mesmo fazendo juízo sobre uma nação. Diferente, foi o fim de um pacto, o fim da lei. Ele destruiu ali o templo, que é onde estavam revivendo, continuando com a lei de Moisés, que o próprio Deus havia terminado na cruz. Isso ali era uma ofensa para Deus. Ele terminou ali a lei de Moisés na cruz e o povo continuou com os sacrifícios, porque o templo estava de pé, mas depois que ele destruiu o templo, acabou com tudo. Foi o cumprimento de uma profecia. Nós lemos aqui em Daniel, capítulo 12, não é isso? Que lá em Daniel, Deus profetizou que isso iria acontecer. E aconteceu dentro da geração de Jesus, que ele mesmo falou que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. E aconteceu, abençoado. Jesus veio nas nuvens, os mortos ressuscitaram e a grande tribulação passou para aquele povo que estava ali. O problema todo, veja bem, o problema todo é que a religião, ela espera o fim do mundo. Espera, mas de uma forma literal. A religião pensa que o planeta Terra, o planeta Cosmo, não é isso? O mundo Cosmo vai ser destruído, vai pegar fogo e vai deixar de existir. Isso não vai acontecer, abençoados. Não vai haver uma tribulação a esse ponto de destruir, de acabar com o planeta. Lá em Eclesiastes, nós já lemos aqui várias vezes, vamos repetir. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Diz que vêm gerações, passam gerações, nascem pessoas, morrem pessoas e a Terra, o planeta Cosmo, permanece para sempre. Isso é um decreto de Deus. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, a Terra não vai ser destruída. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que a Terra está segura pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos guardados pelo poder dessa palavra. Não existe a menor possibilidade deste planeta aqui ser destruído. Porque está escrito que vem geração, passa geração e o planeta, a Terra, permanece para sempre. O problema da religião é que ela interpreta tudo no literal. Quando eu estava lá na religião, veja bem, tudo que eu lia, o livro de Apocalipse, então, eu ficava imaginando, né, um cavalo branco vindo lá nas nuvens, no céu, o cavalo amarelo que esteve em moda nesses dias agora devido a uma profecia, e que vai acontecer porque lá no céu vai ter uma árvore que dá um fruto, um fruto por mês. Eu era apaixonado por essa árvore, não é isso? Que cada mês dava um fruto diferente. Imagina você, abençoado, uma árvore que cada mês dá um fruto diferente. Isso seria uma coisa maravilhosa, porque a religião, ela vê tudo no literal. Então, quando nós falamos que Jesus vai voltar nas nuvens, também se vê no literal. Veja bem, abençoados, o que acontece? Nós temos aqui que respeitar o tempo. Nós temos que respeitar as épocas, os idiomas, os sentidos figurados, porque cada parte em cada lugar tem que se entender o que o escritor está querendo narrar. Olha, de lugar para lugar, que mesmo no Brasil acontece a diferença de palavras. Olha só, você quer ver só uma coisa? Nem tudo é literal. Nem tudo é literal. Nós mesmos, nós aqui no Brasil, nós usamos muito o sentido figurado. Muitas das vezes nós falamos assim, mas esse camarada parece que tem espírito de porco, não é isso? Isso não quer dizer que nele está um espírito igual ao do porco. Isso é um sentido figurado, não é isso? Então, quando o abençoado é meio complicado assim para soltar dinheiro, o que a gente fala sobre ele? E esse abençoado parece uma munheca de samambaia. Ele é uma munheca de samambaia, é uma planta, aquela planta que tem a mão torcida? Não, não é. Isso é um sentido figurado, é uma maneira de falar. Então nós temos que entender a Bíblia quando você lê o que está escrito, porque naquela época os judeus, eles usavam muito esse sentido figurado. Eles não tem tudo que se lê aqui, abençoados, é literal. Você não pode levar tudo para o literal, porque senão você vai ter pesadelo.
vai sonhar com um rio de sangue, vai sonhar que está sendo jogado num lago de enxofre, e se você fizer alguma coisa errada, vai para o inferno. Por quê? Você está vendo as coisas no literal, tem que entender. Olha só, deixa aqui, tirar aqui um exemplo. Mateus 24, agora só que no versículo 29. Vamos continuar aqui no versículo 29, que diz assim, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, veja bem, depois daqueles dias, o sol escurecerá. Olha, isso aqui, abençoado, isso aqui é um terror. A religião, quando lê isso aqui, ó, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz. Olha, imagina você, o sol escuro e a lua não dando brilho. E as estrelas, isso aqui é tremendo, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu, o que acontece, o que diz? Serão abaladas. Veja a confusão que a religião faz. E no versículo 30, ele diz assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Abençoa, veja bem, os sinais que Jesus falou não são para os nossos dias atuais, não são para hoje. Isso aqui é um linguajar figurado, a maneira daquele povo dos judeus falar. Quando ele diz assim, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. Isso aqui, abençoado, não é literal. Não quer dizer que isso vai acontecer da maneira que está escrito. É um sentido figurado. E você precisa entender isso. Porque senão, quando acontecer um eclipse, que muitas das vezes acontece, né? Quando os nossos cientistas que estudaram muito, eles veem que a lua ou o sol um se alinha com o outro, acontece um fenômeno da natureza e fica escuro, você vai entrar em pânico. Vai achar que é o fim do mundo, vai achar que Jesus falou. Então você tem que entender o que você está lendo. Nem tudo é literal. Os sinais que Jesus falou não são para os nossos dias, abençoados. Jesus disse assim, ó, depois daqueles dias de tribulação, por causa da derrubada do templo lá de Jerusalém, invasão do general Tito, destruindo Jerusalém, houve uma grande tribulação ali na cidade. Imagina, abençoado, aquelas pessoas ali que não tinham para onde correr, não tinham o que fazer, aconteceu uma grande tribulação. Não é literal, veja bem, não é literal. Os sinais, lua, sol, estrela, que está se falando aqui, são figuras, uma maneira de falar, entendeu? Uma maneira de falar. Não é que dizer que vai acontecer, é um sentido figurado, usado lá pelos. Tivemos aqui um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Não, veja bem, o sol, onde nós estamos aqui, a invasão lá do general Tito, a destruição de Jerusalém, houve uma grande tribulação, mas não é literal. Veja bem, é isso que nós estamos falando aqui. O sentido não é literal, foi sentido figurado. A maneira dos judeus lá falar daquela época. O sol não escureceu. Veja bem, naqueles dias lá de tribulação, o sol não escureceu, a lua continuou a brilhar, as estrelas não caíram, não caiu nenhuma estrela. Imagina, você estudou, pelo amor de Deus, abençoado, você estudou, você conhece as coisas. Se uma estrelinha, uma só, cair aqui no nosso planeta, acaba com tudo, abençoado. Imagina as estrelas, mais de uma. Tudo é o modo de linguagem dos judeus, eles falando ali. Tudo foi uma maneira deles estar ali falando. Vamos aqui em Isaías, vamos aqui ver mais esse sentido figurado. Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13. Vamos aqui achar, 13, profeta Isaías, no versículo 1. Acompanhe comigo aí, por favor, no versículo 1. Veja aí o que diz. Sentença de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Então Isaías, ele recebeu, ele viu, dado por Deus, é claro, uma sentença contra a Babilônia. Veja bem então aqui agora no versículo 9 e no versículo 10, o que ele diz. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, um dia horrendo, o dia do Senhor, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. E veja agora o versículo 10. Porque as estrelas dos céus, olha, as estrelas dos céus e os astros
não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Abençoados, é um sentido figurado. Isso aqui não aconteceu, é do modo que está escrito. O versículo 1 diz que é um julgamento acerca da Babilônia, que disse aqui o profeta Isaías, que ele narrou aqui nesse capítulo. E diz que onde que diz a Babilônia perderia o poder e a autoridade. Quando diz que a lua não vai mais brilhar, o sol vai perder o brilho, está dizendo que eles iriam perder o poder e a autoridade que ele tinha ali, naquele sentido, naquela terra, naquele lugar. Não é literal. É isso que nós estamos falando. Quando está se falando desses sinais, não é uma coisa, não é algo que fosse literal. Sentido figurado usado. Lua, sol, estrela, perdendo o poder. Está fazendo uma comparação de uma coisa com a outra. Não está dizendo que vai acontecer. A religião, ela está esperando acontecer uma grande tribulação, aonde o sol vai perder o brilho, aonde a estrela vai ficar escura, onde as estrelas vão cair aqui na terra. E abençoados, isso não vai acontecer. Jesus, quando falou dessas coisas, ele estava falando de um sentido figurado e já aconteceu lá no templo de Jerusalém. Não vai acontecer mais. Isso não existe a menor possibilidade de acontecer. Não é, vamos repetir, nós estamos aqui falando aqui várias vezes, porque eu acreditei nessa mentira por mais ou menos 35 anos, achando que essas coisas realmente iriam acontecer. E não vão, abençoados. Isso é um sentido figurado. Ó, não é literal, é figurado. E veja aqui, ó, Isaías capítulo 19, no versículo 1, diz assim, ó, peso, olha só, agora é um outro local. Peso do Egito, uma sentença contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira. Oh, chega a ser até engraçado. Imagina se isso aqui fosse no sentido literal, ver Deus, o próprio Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira. Ô, abençoados, por favor, não é isso? E virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Com certeza, abençoados, isso aqui é alguma coisa no sentido figurado, sentença contra o Egito. O Senhor cavalgando em uma nuvem ligeira. Imagina uma coisa dessa acontecendo. Um juízo sobre o Egito, igual de Jerusalém. Da mesma maneira, abençoado, da mesma maneira que aconteceu lá em Jerusalém, a nuvem que vem em juízo. Toda vez que você lê aqui a nuvem, que o Senhor vem sobre uma nuvem, está dizendo que o Senhor, que o próprio Deus vem naquela nação fazer um juízo. Porque esse é um vocabulário próprio deles lá, não é o nosso. Quando nós falamos aqui em nuvem, o que nos vai à nossa mente? Nós olhamos lá para o céu e vemos lá a nuvem que está lá, que está passando, se está nublado, se está mais claro. Isso que para nós é nuvem. Mas para aquele povo, quando se falava, olha, o Senhor vem sobre as nuvens, estão dizendo que o Senhor vem como juízo, fazer juízo naquela nação, como aconteceu aqui na Babilônia, como aconteceu aqui no Egito, como da mesma maneira aconteceu lá com o povo de Jerusalém, quando o Senhor anunciou que viria uma tribulação igual como nunca aconteceu e jamais iria acontecer. Uma linguagem usada várias vezes, nuvens no céu. Se você procurar aqui na Bíblia, você vai encontrar muito desse linguajar, nuvens no céu, uma maneira de exercer juízo sobre algum lugar, sobre uma nação, sobre alguma pessoa. Linguagem usada também aqui em Mateus, ó. Vamos aqui, volte aqui a Mateus 24, vamos ler mais uma vez. É importante que se leia Mateus 24, o versículo 29 e 30. Vamos ler mais uma vez, que diz assim, ó, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência do céu será abalada. O mesmo idioma, a mesma maneira figurada de falar de Isaías, a mesma maneira de falar de Daniel, porque era próprio lá dos abençoados falar dessa maneira. Quando nós lemos aqui que Jesus vai voltar nas nuvens, não são abençoados essas nuvens aí que você vê. Não, ele já veio sobre o juízo lá em Israel. A grande tribulação aconteceu ali naqueles dias. Juízo de Deus sobre Jerusalém.
Já aconteceu, não vai acontecer mais. E nós somos repetitivos. Falamos aqui várias vezes, repetimos várias vezes, para que a igreja entenda. Nós estávamos na mentira 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Eu, particularmente, passei mais de 30 anos dentro de um sistema religioso, acreditando que Cristo voltaria nas nuvens, acreditando que os mortos iriam ressuscitar lá do cemitério mesmo. Eu tenho alguns parentes meus que estão enterrados no cemitério perto da onde eu moro, e eu esperava por esse dia, né? Quando isso acontecesse, eu ia lá no cemitério receber o meu avô, a minha avó, o meu pai, que estavam ali enterrados, porque eu lia no sentido literal, não, os mortos vão ressuscitar, então as covas vão se abrir. E, pessoal, entenda, diferença literal para figurado. Já aconteceu, tudo foi no âmbito, foi no sentido espiritual. Quando diz que essas coisas aconteceriam, seriam da maneira espiritual. Ninguém viu, olha, veja bem, ninguém viu ali Jesus voltar nas nuvens. Ninguém viu os mortos sendo ressuscitados. A única coisa que foi vista ali foi quando o templo foi destruído. Porque isso aqui é um caso espiritual. Por isso que o Evangelho diz hoje, nós vivemos por fé, cremos no que está escrito. Deus ilumina os nossos olhos e nós entendemos. E essas coisas abençoadas nos dá descanso, nos dá repouso, nos dá tranquilidade. É saber que o próprio Deus já fez todas as coisas. O próprio Deus já determinou tudo e já executou tudo. Já foi consumado. A religião espera algo para o futuro. Para quê? Para causar um medo na igreja e, com esse medo, sacar a igreja. Manter a igreja presa dentro de um medo. Porque Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar. Se você não estiver bem, se você não estiver preparado, você vai passar pela grande tribulação, você vai sofrer. Então você fica aqui, perto aqui de mim, que eu vou orar por você. Você me dá aí o seu dízimo, você faz o sacrifício e Jesus vai ficar feliz com você. Abençoados, tudo isso já aconteceu, tudo isso já passou, tudo isso é invenção, a falácia da religião, dos homens maus e perversos, daquele que o apóstolo Paulo disse que depois da minha partida entrarão no meio da igreja homens maus e perversos. São esses que estão aí fazendo mal à igreja, colocando medo na igreja. Olha, o Evangelho diz que nós recebemos um espírito de poder e sabedoria, não um espírito de covardia e de medo. A igreja de Cristo não pode viver debaixo de medo de nada. Não está assustado porque se Jesus voltar, abençoado, passo que passe, aconteça que aconteça, você pertence a Deus, você pertence a Cristo. Que venha a tribulação, que não venha a tribulação, você é exclusividade dele. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Esqueça esse negócio de tribulação, isso não vai acontecer, porque já aconteceu. E o próprio Deus disse e fez que aconteceu. Ele prometeu lá nos profetas, e quando foi em Jesus de Nazaré, lá no seu tempo lá, aconteceu. Não vai acontecer, mas ele mesmo disse, tal coisa que aconteceu, que nunca aconteceu, e também não vai acontecer mais. Eu não sei que tribulação é essa, é que a religião está esperando, se o próprio Jesus disse que não vai acontecer mais. A tribulação tão anunciada e esperada pela religião já aconteceu no ano 70, na destruição lá de Jerusalém. Não vai acontecer mais, abençoado. A boa notícia é essa, que já aconteceu. Nós estamos aqui para te dar boas notícias. E o que é a boa notícia? É que a tribulação já passou, já aconteceu ou vai acontecer? Eu penso que é saber que já aconteceu e eu não vou passar por essa situação. Eu não vou passar por tribulação nenhuma, porque já passou. Isso que é uma boa notícia. O Evangelho são boas notícias. E a boa notícia dessa noite é que nós, a Igreja de Cristo, não vamos passar por tribulação nenhuma, porque já aconteceu. Então, abençoados, concluímos aqui em Romanos. Hoje nós não lembro nenhum verso do Evangelho. Vamos ler aqui Romanos. Venha comigo até Romanos, capítulo 5, versículo 17. Veja se esse verso aqui, preste bem atenção, veja se isso aqui combina com tribulação, com grande tribulação. Olha o que diz o Evangelho. Paulo recebeu essa revelação lá no paraíso. O próprio Deus pegou Paulo aqui
no reino, levou lá no paraíso e deu essa informação, entre muitas, ele deu essa informação aqui para o apóstolo Paulo, que diz assim, ó, 5,17. Porque, se pela ofensa de um a morte reinou por muitos, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, vão passar tribulação? Não, reinarão em vida. Reinar é no reino, onde nós estamos. E em vida é nesse corpo aqui de carne que nós estamos. Mas para isso, você tem que receber a abundância da graça, o conhecimento da graça e entender que a tribulação já passou. Então diz que o conhecimento da graça nos faz reinar em vida, não é em tribulação. Agora, se você não entende o Evangelho, se você não conhece os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, que foram revelados ao apóstolo Paulo, então você, abençoado, vai estar aí sofrendo, esperando uma tribulação que já passou. Você vai viver aqui 200 anos nesse corpo. Jesus não vai voltar nas nuvens, você não vai ver Jesus voltar nas nuvens, você não vai passar por nenhuma tribulação. A única coisa que vai acontecer, você vai ter uma mente complicada, uma mente perturbada, cheia de medo, porque o medo está na mente de acordo com o conhecimento. Se você tem conhecimento, você não tem medo. Agora, se você não tem conhecimento, o medo vai tomar conta da sua mente. E o conhecimento dessa noite diz que a tribulação já aconteceu. Para nós, que estamos depois do ano 70, é entender, receber o Evangelho da Graça e viver debaixo de um reinado em vida. Aqui. Isso não quer dizer que não vamos ter dificuldades, problemas, mas sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Estamos acima de qualquer situação. As dificuldades vêm, mas isso aí não é tribulação que a religião está anunciando. Porque igual aquela que aconteceu, o próprio Jesus disse que jamais acontecerá. Foi uma vez para sempre abençoado. Você é um abençoado, você é um eleito de Deus, um escolhido, e Deus te escolheu para viver na melhor época da humanidade, na melhor época do mundo, onde Ele tirou o pecado, tirou o diabo, tirou a tribulação, já habita no teu espírito, é um só espírito com você. Esquece esse negócio que vai vir tribulação, porque já aconteceu, não vai acontecer mais, como disse o próprio Deus encarnado ali em Jesus de Nazaré. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você entenda o que é sentido figurado e o que é sentido literal. Nós vivemos o literal, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Não temos esse negócio aí de sentido figurado, olha, e que diz, não, abençoado, isso aí é deles lá, isso é um vocabulário lá dos judeus, esse negócio de nuvem ligeira, e que vai... Não, abençoado, o nosso caso é bem diferente. Nós vivemos a imagem real, nós estamos no Evangelho da graça de Deus, onde Deus mesmo já fez todas as coisas. Eu gostaria de agradecer a você pela sua paciência de estar aqui nos ouvindo, e recebo que o que você ouviu hoje vai fazer bem aí à sua mente, que você entenda a sua posição em Cristo Jesus. O Evangelho diz que é de glória em glória. Nós vamos crescendo, vamos entendendo. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, mas é de glória em glória. E se você entendeu, se isso te fez bem, eu gostaria de incentivar você a compartilhar essa mensagem. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever também no nosso canal, para que essa palavra ela alcance outras pessoas, ela tenha maior raio de alcance e alcance mais abençoados. Quanto mais longe nós formos, mais abençoados serão salvos na mente. Não é salvação do espírito. Isso aí não tem conversa, não é isso? Mas é salvação da mente. Eles vão entender que já estamos no reino de Deus, já não temos mais tribulação que é anunciada pela religião. Então, abençoados, recebo que essa semana já é a melhor semana da sua vida, e recebo que tudo lhe vai bem, que tudo está bem na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos.